Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui que Eduardo Bolsonaro desistiu de disputar a prefeitura de São Paulo, mas tem uma estratégia por trás disso aqui, é medo de perder e afetar o clã Bolsonaro. Vou falar também do Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, que segundo apurou um blog, tá torcendo para Bolsonaro ficar inelegível e abrir caminho para ele disputar as eleições presidenciais de 2026, recebendo o apoio não apenas da centro-direita, mas também da extrema-direita, só que ele vai tentar fazer um jogo duplo ali para não desagradar os bolsonaristas mais radicais e vamos ver se vai dar certo ou não. Só que antes de falar disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Manda o dedo no joinha para cima, no like aí. Não gostou? Dislike. Comenta aqui embaixo e compartilha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, então, vai dizer aqui uma coluna, né? Isso aqui foi divulgado, tem vídeo que o próprio Eduardo compartilhou em suas redes sociais, que ele, então, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirmou que pode apoiar a candidatura do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Abre aspas para o Eduardo. Estou retirando essa minha possibilidade de ser candidato por entender que é mais qualificado o Ricardo Salles. Tem uma identificação grande com a cidade, disse o parlamentar em entrevista ao SBT. Na verdade, muita gente até achou estranho em 2018 Eduardo Bolsonaro, que não morava em São Paulo, é do Rio de Janeiro, se candidatar pelo estado de São Paulo. O professor Vila é quem vive criticando isso aqui há muito tempo e não só se candidatou pelo estado de São Paulo, como teve ali o recorde de votos naquele ano, teve mais de 1.700.000 votos, daqui a pouco eu trago que caiu bastante em 2022. Segundo o deputado, Salles é um bom nome para enfrentar Guilherme Boulos na disputa. E ele disse o seguinte, é outro que figura muito bem nessas pesquisas, se referindo ao Boulos, que na pesquisa que foi feita lá pelo Paraná Pesquisa, Eduardo até no vídeo elogia o Instituto, diz que é um dos poucos confiáveis, o Guilherme Boulos lidera com 26 pontos, em segundo lugar vem o Datena, e todos os bolsonaristas testados, tanto Eduardo assim como o Ricardo Salles e a Zambelli aparecem bem atrás nos cenários em que ora um, ora outro, mas todos eles bem atrás da disputa neste momento. E o Bolsonaro também está animado com o Ricardo Salles e disse algo curioso, vejam bem, é o terceiro maior orçamento do Brasil, uma cidade grande, tem seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, não, mas acho que ele tem que ficar mais tempo no Legislativo para disputar um cargo no Executivo. Pô, mas só que o Eduardo tem mais tempo no Legislativo do que o Salles. Se o critério para disputar a prefeitura é a pessoa ter mais tempo no Legislativo, então Ricardo Salles não serviria, porque acabou de ser eleito e assumir lá como deputado federal, eleito pelo estado de São Paulo. Mas só que qual que é a esperteza que está por trás disso aqui? O Eduardo viu a sua votação cair mais da metade de 2018 para 2022. Nas eleições de 18, ele teve 1.840.000 votos. Em 2022, 741. É muita coisa? Sim, mas ele teve uma queda de 1.100.000 votos de uma eleição para outra. Ainda assim, ficou em terceiro no estado atrás de Boulos, que foi o mais votado no estado, e também da Carla Zambelli. Mas o Eduardo e o Jair sabem que se ele disputar as eleições e perder, fica muito ruim para o futuro dele e claro que respinga até no clã Bolsonaro, passará fraqueza, enfim. Então eles vão avaliar, é claro, apoiar um outro nome, que se esse outro nome, se for o Salles, tudo indica que será de fato o Salles. Perder é problema dele, não do clã diretamente. E sem falar que o clã não tem sido, assim, um bom cabo eleitoral. Na verdade, tem sido um péssimo cabo eleitoral em eleições municipais. Lá em São Paulo mesmo apoiou o Celso Russomano, que estava bem nas pesquisas e, como sempre acontece, despencou mesmo o Bolsonaro fazendo campanha para o Russomano naquelas lives de quinta-feira, assim como aconteceu com o Crivella no Rio de Janeiro. Bolsonaro em campanha aberta pelo Crivella, que até foi para o segundo turno, coisa que o Russomano não conseguiu, mas o Crivella no segundo turno tomou uma surra do atual prefeito Eduardo Paes. Em BH, o Bolsonaro apoiou o Bruno Engler, que não chegou nem perto de forçar um segundo turno e perdeu pro Calil, que conseguiu se reeleger. Então vamos observar como é que vai ficar a movimentação em São Paulo. O Eduardo, no vídeo que fez, chega a lembrar da experiência, que o Ricardo Salles tem experiência no Executivo. Só lembrando que o Ricardo Salles ele surge como secretário do Alckmin. Tinha uma assessoria ali direta, especial, depois virou secretário do Meio Ambiente, quando o Alckmin era governador do estado, só pra gente ver como que as coisas são realmente curiosas. Hoje tá aí o Alckmin vice do Lula, o Ricardo Salles, deputado federal, bolsonarista raiz, e agora possível candidato dos bolsonaros lá
na capital paulista. Bom, pessoal, trazer aqui agora uma outra notícia, foi trazida aqui pelo portal IG Notícias, que o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, assumiu que está fazendo um jogo de xadrez com seu padrinho político Bolsonaro. Ao mesmo tempo que o governador de São Paulo sabe que não pode romper com o ex-presidente, ele não quer protagonizando o debate político nacional e nem mesmo estadual. Em conversas particulares, o líder da direita tem dito a aliados que torce para que Bolsonaro fique inelegível quanto antes. A afirmação foi feita em um jantar com 5 amigos, sendo alguns secretários estaduais e outros caciques de legendas importantes. Ao ser questionado como vai lidar com Bolsonaro de volta ao Brasil, o governador foi enfático. É meu apoiador, mas quem deve protagonizar o debate sou eu, disse com tranquilidade, segundo os informantes lá. Para Tarcísio, o fato de ser o governador do maior estado do país o coloca como grande líder da direita atualmente. E realmente, assim, ele está numa posição de destaque, ocupando os noticiários, enfim. Mas aqui vai destacar que o Tarcísio sabe que, se administrativamente ele está com a chave do poder, eleitoralmente quem manda é o Bolsonaro. O ex-presidente, apesar da derrota para o Lula, ainda conta com um grupo fiel do eleitorado e um rompimento agora poderia comprometer seus planos para o futuro. E uma fonte ouvida pela coluna disse que o governador não quer ser só o candidato da direita moderada, mas também o da extrema direita. E aqui, meus amigos, o exemplo do Dória deve servir de alerta e deve assombrar, né, todo mundo que em algum momento pensa em romper com o bolsonarismo. O Dória se elegeu, né, por pouco no segundo turno contra o Márcio França, e o Dória surfando no bolsonarismo. Aí se encantou pela possibilidade de ser presidente, pulou do barco bolsonarista, foi fritado pelo gabinete do ódio, com um monte de ataques, fake news e tudo mais. No fim, ele viu a sua rejeição aumentar de uma forma absurda, e ele não conseguiria nem mesmo se reeleger para o cargo, né? Que é uma coisa assim, hoje em dia, prefeito, governador ou presidente, né, só não se reelege se realmente houve a rejeição aumentar muito por conta, né, de uma má gestão, que também aconteceu no caso do Dória, ou se o outro lado decidir atacar com tudo, com força máxima, como aconteceu com o bolsonarismo atacando o ex-aliado ali, João Dória, que era governador, e aí ele chegou a renunciar ao cargo, porque disse que ia disputar a presidência pelo PSDB, vendo um momento muito difícil, um racha no partido com Eduardo Leite, enfim. Só que depois ele perdeu o apoio no próprio partido e aí, tendo renunciado, acabou desistindo de disputar a presidência e também se afastou da vida pública. Eu costumo até dizer que o Dória abandonar a política foi um legado bom do bolsonarismo, se é que vocês me entendem, porque francamente o Dória não dava, né? Se alguém que tem simpatia por ele, me perdoe, mas é o típico liberal, né, que, né, vê o Brasil se afundando com essas ideias e acha que a medida é ampliar o liberalismo, quando na verdade você tem que superar com uma agenda desenvolvimentista. É o que eu defendo aqui nesse canal há muito tempo. Só que é o seguinte, voltando aqui em relação ao Tarcísio, essa intenção dele de fazer um jogo duplo, né, não pode vazar como aconteceu agora aqui. Certamente alguém já passou isso aqui para a imprensa, talvez para atrapalhar os planos do atual governador, porque ele vai precisar fazer de conta que torce para o Bolsonaro se livrar da punição, mas no fundo, de uma maneira secreta, tem que torcer pela punição, para Bolsonaro ficar inelegível, né, e se possível na cadeia, para abrir caminho para ele próprio tentar a presidência em 2026. E o Tarcísio disse mais: o presidente vai me apoiar a partir do momento em que ficar inelegível, afirmou o Tarcísio, que estava ao lado de Kassab na mesa. Kassab, que é o presidente do PSD, que faz parte do governo Lula, tem 3 ministérios. Para ele, para o Tarcísio, o TSE não irá permitir que o ex-presidente volte a ser candidato, e com ele fora do páreo, a tendência é que o bolsonarismo se una em torno de seu nome em 2026. Pode ser? Pode, mas vai depender de muitas coisas, de alguns fatores. Separei aqui 3. Como é que estará a avaliação do próprio Tarcísio em São Paulo? Se você tiver mal avaliado, como o Dória estava, né, agora para tentar essa disputa de 2022, fica muito complicado você, né, renunciar ao cargo de governador, que tem que renunciar lá em abril, para tentar uma presidência sem ser aprovado na gestão que está abrindo mão ali. Então vai depender disso. Vai depender também de como é que estará a avaliação do governo Lula. Se tiver ruim, abre espaço para a oposição. Se a avaliação do governo tiver boa, fica mais fácil do Lula eleger um sucessor, ou quem sabe ele próprio tentar a reeleição. E aí, nesse caso, o Tarcísio pode ficar de olho. Fala, opa, peraí, melhor tentar dar uma recuada, tentar a reeleição, ficar mais 4 anos à frente do estado de São Paulo para tentar uma candidatura à presidência em 2030, já que ele está aí no seu primeiro mandato.
E um outro ponto, né? Como é que estará o bolsonarismo? Né? Se ele vai se fragmentar em várias candidaturas ou vai se unir em torno de uma só, como ele acredita que acontecerá se Bolsonaro ficar inelegível. Bom, então vamos ficar bastante atento. Falta muito para 2026, mas né, os bastidores já estão meio que movimentados. Já tem, enfim, muita gente especulando nomes também no campo progressista. A Damares Alves diz que pode ser ela para representar o bolsonarismo. O Valdemar da Costa Neto está se empolgando pela ideia da Michelle. Enfim, o fato é que poucas pessoas negam que Bolsonaro estará fora em 2026. Isso aí, para mim, é só saber quando que ele se tornar inelegível. Que ele vai se tornar, eu não tenho dúvidas disso. E vocês, concordam comigo ou acham que Bolsonaro vai escapar da justiça eleitoral e também aí dos outros crimes, né, que ele cometeu e que ele pode ir parar na cadeia? Pessoal, então é isso. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.